por que que uma criança pequena vai para a escola, né? Em quais são as consequências dela não ir para a escola, né? Não é a nossa intenção de maneira alguma dizer se a escola deve ou não voltar, não nos cabe, né? Isso cabe aos gestores, cabe ao pessoal da área da saúde, mas a gente precisa pensar nas consequências com um pouco mais de profundidade do que só a escola é esse lugar e deixa para o ano que vem, assim, né? Como a gente até escuta algumas pessoas dizerem. E aí a gente começou esse passeio, assim, né, da educação infantil, pedindo para a classe num espaço de ludicidade, interação e cultura, e que foi gestado, foi pensado e tudo em 95 para abrir em 96. Então ela contou um pouquinho no vídeo, no canal do YouTube do Clique, tá lá, se vocês quiserem ouvir, né? Mas ela começa dizendo que é preciso uma aldeia para se educar uma criança, né? Então acho que esse provérbio africano que tá aí já tá aí sendo usado, né, por muita gente. Ótimo. Então, acho que aqui a gente é aldeia, né? Somos a aldeia e a aldeia é isso, esse encontro. E a responsabilidade sobre a educação das crianças é de todo mundo, de qualquer adulto que está com ela em qualquer lugar e em qualquer tempo. Que dirá dentro de uma escola de educação infantil? O espaço físico é esse que é pensado antes de abrir as portas para receber as crianças na sua integridade, na sua totalidade. E um espaço pensado para que essa criança se desenvolva em todos os seus aspectos. Antes de abrir as portas, aquele conjunto de pessoas já prevê isso. Assim, vou receber crianças em determinada faixa etária, né? Assim, primeiro setênio, com necessidades específicas, que tem uma movimentação específica, que lida com o mundo de uma maneira específica, para colher aquela maneira de interação com o mundo que é única e que é feita com todos os sentidos. A criança apreende o mundo com todos os seus sentidos, né? Então, começando daí, quando a gente estava conversando e que você trouxe isso, eu fiquei pensando, gente, é um espaço tão por excelência próprio para receber e para proporcionar esse desenvolvimento integral. Dentro, seja a pessoa que recebe criança no portão, os professores, o arte educador que vai uma vez na semana dar uma oficina específica, são adultos extremamente envolvidos e comprometidos com a educação. Eles sabem da responsabilidade deles. Eles não estão ali olhando a criança. Deixa aqui que a gente olha. Não é essa a intenção, né? Então, assim, é um espaço muito privilegiado. A saúde mental das crianças, né? Como que as crianças ficam nesse contexto? Porque pensando nelas dentro desse de desenvolvimento moral, é um lugar onde a criança aprende sobre ela mesma, sobre o mundo, onde ela produz cultura. Os adultos que estão ali, eles sabem do papel deles de transmissores culturais. E eles sabem que aquilo que eles transmitem, a criança vai apreender, ela vai digerir e ela vai devolver ela vai devolver um produto. A cultura acontecer quando as crianças se encontram. Então a gente está falando aqui de crianças de Belo Horizonte, uma cidade grande, verticalizada, com índice de violência alto e que
imprime nas nossas vidas um determinado estilo por causa disso tudo. Qual outro lugar as crianças se encontram com essa intensidade, com esse universo de possibilidades, que não na escola onde elas frequentam? Uhum. Nenhum, né? Porque mesmo que tenha pracinha ou as férias, a pracinha não permite. Tá certo, é um espaço aberto, é gostoso, tem que ir à pracinha. Assim, é onde a gente convive com os vizinhos, com as pessoas do bairro, né? Mas ela não permite a formação de um vínculo afetivo. Existe aprendizagem, e eu não estou falando só de aprendizagem sistematizada. A gente não vai falar de aprendizagem sistematizada na educação infantil, né? Assim, as aprendizagens inúmeras da criança sobre o mundo, sobre ela, sobre as relações, passa por um vínculo afetivo com os amigos, com os professores. Se isso não existir, a criança fica na conchinha, né? Assim, aquela ostra fechadinha ali dentro, cheia de potencial e impossibilitada de desabrochar, porque não tem meio fértil é do afeto. Né? E eu vejo a escola de criança pequena como esse terreno fértil, onde a gente vai... Onde que vai chegar aquela árvore, né? Assim, cada uma vai chegar numa altura, num lugar, com um fruto diferente. E é isso que precisa acontecer. E esse lugar é privilegiado por todas essas coisas. Pela elaboração do espaço, pela elaboração da rotina. A rotina também pensa acolher cada faixa etária, cada idade, naquilo que é necessidade da idade, né? Assim, momentos de expansão, momentos de recolhimento, momentos de troca, momentos de acalmar o corpo, de extravasar, de produzir, enfim, né? Tudo ali muito bem pensado e cuidado. Odri, quando a gente fala no desenvolvimento, né? Eu acho que na nossa conversa, a gente teve conversa prévia, né? Essa live, e uma ideia que me veio, né, muito forte, a gente conversou 2021 para se desenvolver, né? Ela vai fazer os processos psíquicos que ela precisa fazer nessa idade, no contexto que ela tá, né? Com as possibilidades que ela tem. E aí eu fiquei pensando em trazer um pouquinho, assim, porque a gente não lembra dele, né? Então eu fico com a impressão que é mais difícil a gente compreender o que acontece, né, na educação infantil, assim. Você consegue passear com a gente? Vamos. Então, eu acho que a gente começa da escolha da família colocar a criança na escola, né? Assim, e eu lembro sempre dos relatos de pai. Claro que tem as crianças que entram bebês por uma necessidade da mãe voltar ao trabalho, né? Então, aí foi uma necessidade. Coisa que eu não posso dar. Isso. E aí, travou? Travou? Trava para mim. Pode continuar. E então, porque é o pai e a mãe que abrem a porta e falam assim: meu filho, minha filha, aqui está um novo lugar e essas novas pessoas, onde você pode confiar nas pessoas que você vai poder confiar
também. E quando e a criança vai sair de um lugar onde ela é o centro, né? Onde o amor está completamente garantido, para um outro lugar onde ela vai ter que conquistar um espaço. Ela pode ter 1 ano de idade, ela entende isso, né? Ela pode ser bebê do berçário, ela sabe que ela, se quiser um colinho diferente, ela vai ter que dar um gritinho maior. Assim, se quiser comer, a fome estiver muito apertada, ela vai ter que fazer lá a barulhada dela para ser atendida, porque ela, colegas, o que é maravilhoso e excelente para ela ir se conhecendo e ir se colocando em relação com os outros. Ela vai se constituindo sujeito, né? Quando ela se relaciona sozinha, o que seria? O que aconteceria? Né? E até ela, que é um longo caminho, né? Ela desenvolver autonomia, a professora de referência é a referência amorosa, a autoridade amorosa que vai orientá-la. É a quem ela vai recorrer. E aí, quando é maiorzinha, a criança, os pais sempre relatam da criança falar assim: ah, não, minha professora falou que não é assim. Né? Se a professora é um ser muito especial e de referência. Para as professoras, para os educadores, mas eu não sei se é claro para todo mundo. A criança está muito mais interessada em quem é que está com ela do que naquilo que está sendo ensinado, vamos dizer assim. O que está sendo, não importa, é muito importante, né? Não importa assim, eu sou professora, né? Vamos supor, aí eu estou lá na minha casa, vou pensar numa atividade para ensinar determinada coisa. Isso é supérfluo. Isso é um meio de, talvez, de relação. O que interessa para a criança, o que vai fazer diferença é em quem é aquela pessoa. E aí entra uma coisa muito importante, que assim, quem trabalha com educação infantil sabe que a gente não é assim, quando for atravessar a rua, é só na faixa de pedestre, a faixa de pedestre, aquelas listas brancas onde a gente precisa atravessar e sai da escola e atravessa fora. O que adiantou aquela palavra? A criança pode não ver aquilo, ela não precisa ver para saber quem a gente é, ela não precisa ver tudo o que acontece com a gente. Lógico, organizado como o nosso, os recursos que ela tem para aprender o mundo, para aprender e para internalizar normas, regras, estar nas relações, são sentidos. E ela é capaz de perceber nuances super sutis que às vezes nós adultos não percebemos. Uma ligeira expressão, uma coisinha no olhar. Se a gente desagrada com alguma coisa, a criança é capaz de perceber antes da gente. Então, essa delicadeza da relação faz a criança. E aí, quando ela começa, quando ela entra no social, que a gente chama, né? Assim, quando ela descobre o colega e quando ela quer fazer parte daquele grupo, por volta dos 3 anos, ela já anda, já fala, já pensa, sabe quem ela é, sabe falar não, sabe fazer escolha. Ela quer participar do grupo de amigos dela, de saber se colocar como pessoa. Eu sou uma pessoa que gosta de brincar de bola. Eu sou uma pessoa que gosta de brincar na árvore. Eu não como maçã, mas não quero que você tome o meu brinquedo. Não vou brincar com você agora. Fiquei chateado, né? Ela vai aprendendo códigos morais, né? Assim, de relação. O que é
certo, o que é errado, do que é a convivência na convivência. Tem jeito dela aprender isso, a força que ela tem, o equilíbrio, ela fortalece a vontade naquelas atividades próprias da educação infantil. Quando a gente ensina a brincar de corcutia, e aí eu tenho que cumprir as regras da brincadeira, e eu tenho que dar conta daquelas regras, e às vezes uma brincadeira que me desafia, e eu tenho que fazer um esforço. Eu posso chorar e sair da brincadeira. Exatamente, estou fora do grupo. Aí também não quer, né? Então, assim, ela é convidada o tempo inteiro a crescer. Ela é convidada o tempo, ela está toda hora lidando com ela mesma. Assim, e agora? O que é que eu faço? E agora como é que é? Criança sozinha com adulto não tem esses desafios. O adulto não pode fazer esse papel, ele não deve fazer esse papel. O papel dele é outro e precisa estar garantido. Os coleguinhas fazem esse papel. O amigo faz esse papel. E quando o seu melhor amigo arruma outro amigo? Aprender a ter mais amigos. Né? A antroposofia fala assim que quando a gente vai fazer aniversário para criança, ela dá conta do número de amigos que ela tem de idade. Né? Assim, fez 3 anos, ela dá conta de lidar com 3 amigos. Porque o universo vai ampliando aos poucos. Mas só acontece isso dentro da relação, dentro de um grupo social estável. Eu acho que essa também é uma coisa muito importante, porque ao longo aí dos anos a gente foi achando da criança, não deveria ir para a escola, é tão pequena, vai sofrer, vai se frustrar, como se isso fosse ruim. Né? Assim, quem dera todas as famílias soubessem a importância e o valor de uma frustração. Era para ser comemorado. Assim, nossa, que desafio agora. O que é que você vai fazer amanhã? Como que você vai resolver isso amanhã quando você voltar? E nesse ponto, eu fico pensando que a gente volta lá na aldeia, né? O objetivo da educação não é que a criança se sinta melhor, nem assim, que ela consiga ter o sentimento de pertencimento, que ela entenda que ela contribui, que ela recebe, né? E para a gente chegar nisso, só tem jeito em relação, né? Na experiência. Olê, e assim, não que ela tenha que ser competente a mais, ela tem que ser ela. Ela tem que ser cada vez mais ela, né? João cada vez mais João, Theo cada vez mais Theo, Antônio, né? Assim, as crianças precisam. E aí, eu acho que é aí que entra. Tem um outro lugar. Ela pode. Ela não precisa desses esforços. É garantido no meio familiar outras coisas importantes. Mas ali ela vai não só descobrir sobre ela mesma, como ser cada vez mais ela e saber que ela tem um lugar. Você falou, né? Assim, como que fica a criança em casa? Eu fiquei pensando, o que será que está passando dentro delas? Porque será sumiu todo mundo, sumiu aquele lugar. Será, né? Assim, eu lembro daquela pessoa. Será que aquela pessoa lembra de mim? Mas será que quem me recebe no portão, fulano, que todo dia fala aquela mesma coisa comigo, será que ele sabe que eu existo? Eu fico imaginando que são coisas que passam na cabeça da criança. E que desespero, que situação difícil deve estar sendo isso, de você estar perdido assim, só na sua casa, né?
conhece e que é tão importante para você. Uhum. A gente tem ouvido, assim, né, de algumas famílias que as crianças pedem para passar na porta do clique para ver se está fechado. Mesmo, né? Sim. Se existe, né? E eu Talvez, escutei. será que existe? Outro dia eu escutei do João, né, meu filho de 6 anos, que ele falou assim: às vezes passa na minha cabeça que você e meu pai não querem deixar eu ir pro clique, mas tá todo mundo lá. Assim. Então é uma fantasia, né? Quando ele é um pouquinho maior, ele já sabe pequeno, né? Assim, que é do abandono, né? Esse medo de ser abandonada, né? Exato. E de alguma forma a escola fez isso, assim, né? Sem querer, né? Ô, Mas a escola Letícia, sumiu. foi exatamente de um dia para o outro, né? Na quinta-feira estava na escola, na sexta-feira, da sexta-feira em diante não estava mais. Acabou. Então, e aí ficamos todos assim, daqui a 15 foi ficando impossível da gente dar referência. Né? Se foi de fato, a imagem que eu faço é assim, perdido no espaço, flutuando na imensidão do espaço, a única garantia é o pai, a mãe, a casa. É muito complicada essa situação, né? E a gente tem ouvido muito, eu acho que você também, tendo alguns comportamentos que não tinham mais, das crianças que entraram em algum tipo de sofrimento, em algum tipo de distúrbio que nunca tinham passado, né? De alguma maneira elas vão nos contando. Exatamente. Eu tenho escutado muitos relatos. E aí eu queria trazer assim para referência da gente 3 pilares da saúde, que é bons hábitos de alimentação, de sono e movimento consentido. E aí a criança foi impedida um pouco desse movimento, que o dela é muito próprio e que a escola ela consegue receber tudo isso, e ela ficou ali um pouco limitada. E eu tenho escutado relatos de alterações das crianças no sono e na alimentação. E isso é sinal de que lá dentro tá difícil, que ela está, tem alguma coisa acontecendo comigo que eu não sei traduzir em palavras. E aí, Letícia, assim, já ouvi criança que voltou a fazer xixi na cama, que grudou no pai, na mãe, crianças que não tinham nada disso, assim, né? Que aí não consegue mais dormir sozinha, não consegue comer. E já ouvi, inclusive, crianças que estão parando de se movimentar. Né? Assim, não consegue mais fazer algumas coisas simples, nada demais, que conseguia antes com muita facilidade. E eu me lembrei que aconteceu entre dois de crianças que apresentaram esses sintomas. Eram crianças de famílias que estavam numa situação muito instável, onde elas estavam ou que tivesse acontecido com os pais. Aí o que acontecia? As crianças começavam a se isolar, até chegar num ponto de ficarem num estado que parecia coma. Elas então paravam de comer, iam parando gradativamente de comer, começavam a ficar muito. Eram acompanhadas, foi uma psiquiatra infantil que deu ela até deu o nome de síndrome da resignação. E ela relatou isso, né? Tem na literatura. E aí essas crianças voltavam ao normal devagarzinho, depois que a família estabilizava, conseguia vir,
visto, conseguir um trabalho e principalmente foi uma observação dela que eu achei muito importante, curiosa e boa para a gente como mudança de vida naquele novo país. E aí, claro que a gente está falando de uma situação muito traumática. Da importância do estado interno do pai e da mãe. É claro que na situação que a gente está, é incerta para todo mundo, a gente está angustiado e ansioso. Mas se os pais conseguirem administrar minimamente isso dentro deles, a criança vai ter uma folga para respirar. Eu falo isso para as crianças, mesmo que tentam manter um clima assim, né, na casa bom e próprio para elas ali, as crianças sentem, justamente por causa disso que eu estava falando, a capacidade delas de perceber o nosso estado interno é muito grande. Então, a nossa desestabilização interna interfere nelas com muita força. E aí, quando eu me lembrei desses casos, e dessa pontuação tão objetiva que essa psiquiatra fez, de hora que os pais conseguiam imprimir na casa um clima gostoso, esperançoso, elas se recuperavam, eu fiquei pensando nas nossas formas, serem aldeia, né? Contar com a rede. A gente não pode se encontrar, mas nós adultos, damos conta de fazer isso aqui que a gente está fazendo agora. Quantas pessoas tem aqui com a gente, né? Nos ouvindo, e quantas reuniões virtuais que as pessoas têm dado conta de fazer para se alimentarem afetivamente, para se apoiarem, para pensarem em soluções, para terem colo umas das outras, se sentirem bem e conseguirem ser isso também para as crianças, porque passa por elas esse estado nosso, né, de insegurança. E elas vão falar com a gente através desses sintomas, digamos assim, né, dessas alterações no comportamento. Elas vão dizer para a gente que tá difícil para elas. Elas não sabem traduzir em palavras como a gente consegue fazer quando a gente conversa com alguém. E aí eu fico pensando a nossa rotina normal, né? A gente entra, né? Temos as nossas dificuldades, porque todos temos, né? Assim, tanto, né? Enquanto educadores temos desafios, né? Daquela criança que te toca, que você precisa pensar sobre aquilo, né? Por que ela te toca, enfim. E ainda mais com os filhos, que a nossa relação é tão próxima, tão projetada, né? Então, só que porque a criança ia para a escola, que ela ia elaborar e a gente ia elaborar, né, a nossa reação de falar, nossa, não precisava ter falado daquele jeito, deixa eu pensar de uma maneira melhor, por que será que ele tá assim, né? A gente perdeu esse tempo, né? A gente tá o tempo inteiro em relação, porque é difícil mesmo, né? São 3 meses aí de uma proximidade que ela por mais que a gente ame os nossos filhos, é uma proximidade, né, que a gente fica sem respiro mesmo, sem possibilidade de elaboração, né? Tudo muito atribulado, assim. Então eu fico pensando nelas também, nesse lugar, né, que também não tem tempo de elaborar, né, que não tem Não aguento tempo de mais meu pai e minha mãe. Minha mãe também vira um monstro de vez em quando, meu pai também já falou isso, né? Eles estão sem esse tempo, né? E aí eu fico pensando também como que o aprendizado e o desenvolvimento se dá sem esse tempo. Pois é. Né?
esgotamento da relação dentro da família, porque assim, os pais não estão só no deleite com as crianças, eles estão com todas as tarefas de casa, com trabalho. Quem está sem trabalho, está extremamente preocupado. Afastamento e de não convivência com o outro. Nem os pais não têm esse... Porque os pais também gostam de ter o tempo deles sem os filhos. Claro. Homens e mulheres gostam dos seus trabalhos, gostam dos seus amigos, gostam de fazer outras coisas que não tem criança no meio envolvida. Assim como as crianças gostam muito de estar no meio social delas, sem o pai e a mãe olhando, sabendo o que elas estão fazendo, né? E aí eu fiquei pensando, eu te ouvindo, eu fiquei pensando, gente, as crianças perderam uma fonte de nutrição. E isso, como se a gente deixasse de comer alguma coisa, não sabe qual será, né? A gente pode pensar no universal, né? Por exemplo, todas as crianças vão ser marcadas por esse período? Vão. Todas vão. E a gente vai saber disso ali na frente. E individualmente, cada uma com seu jeito de lidar com o mundo, vai ter isso impresso de uma maneira. Tem crianças que podem estar vivendo isso como um verdadeiro trauma. Assim, perdi alguma coisa muito importante na minha vida. O desenvolvimento não parou, o desenvolvimento não está em quarentena. Ele está acontecendo e vai ter lacunas. E depois, quando a gente puder se reencontrar, quando as crianças puderem voltar para o convívio social, a gente vai ter vai ser mais palpável para a gente quais são essas lacunas, e a gente vai ter que pensar assim agora como que a gente pode ajudar, como é que a gente vai fazer para recuperar, como é que a gente outro trabalho. E o que pode falar. Não, é porque quando você fala, vão ter lacunas, né? Não é lacuna porque eu fico pensando assim, né? Alguns governos no mundo todo decidiram voltar pelas crianças maiores e outro pelas crianças menores, né? E quando a gente faz, né, esse paralelo em termos de saúde psíquica, né? Não tô falando de projeto de retorno de maneira alguma quem sou eu, mas quando a gente pensa em termos de saúde psíquica e matemática, né? Assim, ou de português, a gente está falando que vai ter um déficit na formação humana, né? E que a gente vai ter que lidar com ele depois, assim. E eu fico pensando que a gente precisa encarar isso de frente, né? E não falar, não, né? As crianças estão lá felizes com o pai e com a mãe, né? Assim, depois a gente vê isso, né? Não dá, a gente precisa ver isso com mais seriedade, né? Porque são lacunas na formação moral, são lacunas no desenvolvimento de ferramentas de quem eu sou e como que eu vou me portar em cada situação, né? Que igual você falou, só os pares que nos dão esses desafios, né? O adulto é muito incompetente, né? Para fazer esse desenvolvimento, para possibilitar esse desenvolvimento da criança. E aí eu fiquei pensando que são lacunas importantes. Português ou matemática. Exatamente. Essa iniciativa de vocês de convidar para reflexão, convidar a sociedade, chamar as pessoas para pensar sobre isso, ela é muito importante. Eu estava reparando, tem se falado muito, feito entrevistas, roda de conversa, lives e vários programas sobre a situação dos estudantes, e não tem se falado sobre a saúde mental das crianças e dos jovens. As pessoas se ligaram na matéria sistematizada, no conteúdo. Ela é importante, os meninos estão, né? Enfim, mas ela é o que a gente vai conseguir assim achar o caminho mais rapidamente.
Agora, o que está deixando de ser construído em termos de desenvolvimento humano, a gente não é visível, diz do sensível, né? A gente demora mais tempo para perceber. Em se tratando de crianças no primeiro setembro, deixando de ser desenvolvido nelas, que é importante para a formação do ser humano, a gente não sabe quanto tempo isso vai permanecer dentro delas e o estrago que vai ser feito. Então, quando eu fico ouvindo os programas e as pessoas falando sobre isso, eu fico pensando onde a gente deveria estar colocando a nossa atenção é na formação humana, que teve uma parte dela suspensa. Importante demais esse convite que vocês resolveram fazer para a gente pensar nisso juntos. Juntos a gente chega mais longe, né? Sozinho é muito difícil. Eu acho que a gente não conseguiria, não. E com esse formato de lives, eu acho que a gente está com uma urgência de produzir conhecimento, né? Cada um na sua área. Existe aí uma urgência. E a gente sentiu, né? Porque precisa ser produzido rápido, não dá tempo de você publicar um artigo científico. Que existe uma urgência de falar pelas crianças, né? E uma coisa que tem me preocupado muito que você citou, né? E que eu acho que é interessante a gente enfatizar é dessa falta de desejo, de libido que as crianças começam a apresentar, né? Porque estão com relações muito restritas, né? E aí muito envolvidas com as telas, né? Porque de alguma maneira os pais estão mesmo sobrecarregados e tudo. E me chega um pouco a soar assim como uma depressãozinha, sabe? E eu queria ver o que você acha disso, porque eu tenho ouvido muito, eu tô muito preocupada. Porque criança sem desejo de brincar né, dá mais assustador. Assim. É o primeiro indício de alguma coisa tá errada. Então, essa energia, né, que a gente ir descobrir o mundo, que faz a criança produzir, que faz a criança aquele brilho no olho, que faz a criança se movimentar, fazer esforço. Não tem terreno, né? Assim, ela perdeu o chão, ela perdeu uma parte importante da vida dela. Então, o que é que ela fez? Ela está se recolhendo. Ela está se recolhendo para se proteger. Ela não tem recurso para lidar com isso. E a pior situação que a gente pode apresentar, consegue falar assim, não, meu filho, vamos fazer aqui um calendário, igual a gente faz com criança na educação infantil. A gente vai marcar, quando chegar aqui, é o dia que você vai voltar para a aula. A gente não pode, nem essa referência a gente pode dar. Então, o que eu tenho percebido é que existe um recolhimento, sim, de afeto, dessa pulsão, e eu vejo isso como proteção. Ela não sabe o que fazer, para onde ela vai dirigir isso, né? E tem uma outra coisa, Letícia, assim, que eu quero voltar, que eu acho que é importante, e você trouxe na sua fala, que é sem o ela sozinha no quarto dela, brincando com o pai, com a mãe, ela é tão limitada e ela fica cansada. Essa produção cultural que a gente, né, chama de cultura da infância, que é o material que ela devolve para o mundo depois daquilo tudo que ela entendeu, absorveu, digeriu e aprendeu, só
claro que eu estou vendo um esforço gigantesco das famílias e das escolas de dar alimentos para uma questão de proteção. Elas estão se recolhendo mesmo. Elas não sabem o que fazer. A impressão que me dá é que elas esgotaram os recursos que elas tinham. E aí você começa, né, os pais contam assim, chamei para dar uma volta. Não quer sair de casa. Não quer brincar. Não quer fazer as coisas que gostava de Tem alguns comentários com relação a o que fazer, né? Assim, eu acho que estamos todos buscando respostas, né, do que fazer, mas a nossa ideia era mesmo problematizar, né? A gente não tem resposta, né? Claro que tem todas esses alimentos, né, que as escolas estão fazendo o maior esforço por oferecer, tem, né, os pais estão fazendo o maior esforço, né? Mas a gente não sabe exatamente aqui, né? Que até eu me atrapalho com ele. Mas assim, porque eles precisam da experiência, né? Eles precisam do cheiro, do toque, do tom de voz, né? Outro dia eu escutei numa roda que eu tô acompanhando de crianças de 6, 7 anos, eu escutei uma criança falar assim: vocês estão todos com voz de robô. E eu achei essa frase maravilhosa, porque ela falou assim: olha, tudo bem, o esforço de vocês é louvável, mas não tá chegando. Assim, né? Assim, porque não tá mesmo, né? Isso é um fato, assim, que a gente precisa encarar, né? A diversidade de, né? Elas estão dizendo, não quero, enfim, né? Assim, porque assim, né, o adolescente, até porque já está muito habituado a esses encontros digitais, né, mas ele consegue presumir um outro do outro lado, ele consegue presumir aquele amigo, né, o cheiro daquele amigo, o toque daquele amigo, o tom de voz daquele amigo, mesmo que esteja robotizado, ele tem aí ferramentas psíquicas, né, de memória, de inferência e tal, para poder chegar naquele sujeito, né? Mas a criança pequena, ela vê essa cabeça, né, bidimensional, com essa voz robotizada, e ela fala, não é meu amigo, né? Sim. A criança Então, precisa da vida como ela é, né? Da realidade. A virtualidade não tem espaço no mundo dela. E eu tô te ouvindo e fiquei pensando assim, mais próximo da voz da criança é o adolescente que pode nos contar. Joga jogo, Uno com os amigos, fica até não sei que horas da madrugada com os amigos, mas nada, eles contam isso, nada substitui o amigo. Quero abraçar meu amigo, eu quero ir na casa do meu amigo, eu quero pegar no meu amigo, eu quero beijar meu amigo. criança pequena. Ainda mais para criança pequena, exatamente. Eu fico tentando pensar o que elas acham que a gente está fazendo, né? Assim, né? Não é isso, então, né? A gente não tem resposta, né? A gente está procurando, mas eu acho que a gente tem uns parâmetros. E eu, no meu trabalho com clique, a coisa que eu mais aprendi foi tudo que eu aprendi sobre a infância foi com as crianças. Eu aprendi muito mais com elas do que nas minhas leituras. E eu confio muito nelas. Então, eu acho que um dos parâmetros que a gente tem são as próprias crianças. O que é que elas estão nos contando? A gente precisa ter essa sensibilidade de ouvir com ouvidos muito abertos e com olhos muito abertos. Acho que a gente vai precisar de outros parâmetros para viver daqui para frente. Porque aqueles que a gente tinha, eles caducaram, eles não estão cabendo, eles não servem. E a criança
ela é de todos nós a mais apta para apresentar saídas, porque ela é muito aberta e ela é muito pura e muito viva. Então, eu acho que esse é um parâmetro, ouvi-las e confiar nelas. Falou não, é não, assim, olha, né, assim, isso não dá para mim, esse não é o caminho. Então, essa é uma referência que eu acho que eu confio totalmente no que elas estão mostrando. A outra coisa são essas conversas, essa rede para refletir junto, né? Assim, para a gente ir trazendo pessoas para pôr luz nessa discussão, para nos ajudar a construir uma nova realidade. Assim. Eu acho que são essas coisas assim, que a gente pode ter como base para inventar daqui para frente uma alternativa que cuide delas como elas merecem e como elas precisam, porque elas estão acuadas, assim, elas estão murchando. Eu vejo as crianças um pouco murchando. E eu fico pensando que para a gente fazer essa escuta, né, assim, a gente também tem que fazer um trabalho hercúleo nesse momento, no sentido de deixar, né, assim, em algum momento do dia toda a apreensão e toda a preocupação com o de fora um pouquinho de lado para a gente estar com elas, né, para a gente ouvi-las, assim. Eu acho que esse também é um parâmetro que a gente precisa. Fico pensando nas abaiomis, né? Que as mães, né, que estavam nos navios negreiros faziam para as crianças ali bonecas com os retalhos da saia. E, né, que é uma história bonita, assim, porque é uma história de resiliência do adulto, né? Ajudando aquelas crianças que estavam ali numa situação de extremo sofrimento. E eu fico pensando como que a gente vai fazer as abaiomis, né, assim, para ajudá-los. E eu acho que é um movimento que eu tenho me preocupado, assim, em fazer, é esse, assim, em algum momento deixar as preocupações de fora, deixar o coronavírus do lado de fora de casa, né, e todas as angústias que estão nos provocando para a gente ouvir os meninos, assim, né, porque acho que o caminho eles que vão nos dar mesmo, né, você foi bem Sair. Então, com quem nós estamos? Conosco. Esse é um convite desde o começo, né, que a hora que viu que a solução para conter era o isolamento social, é a gente na nossa intimidade. Então, o que você falou me fez pensar na importância, mais do que nunca, dos adultos cuidarem do mundo interno deles, para que as crianças consigam ter um pouquinho. Ela é fundamental, porque a gente não precisa passar o dia inteiro doando, não. Mas a gente precisa estar inteiro em algum momento, para escutá-la, para fazer essa troca, para falar assim, vai ficar tudo bem. Quando a criança machuca, que a gente vai cuidar do machucado dela, ela tá chorando, a gente pega no colo, lava o machucado, que a gente fala assim, vai ficar tudo bem, fulano. Enquanto cuida da criança, ela precisa ouvir isso. Mas para isso a gente precisa falar dentro dos nossos valores, do rol de valores que a gente tem, das nossas crenças, o que nos diz que vai ficar tudo bem. A gente precisa ter dentro da gente os nossos recursos para a gente conseguir transmitir isso para elas. Vai ficar tudo bem. Uhum. E aí eu acho que a gente chega, né, onde o nosso objetivo no início da conversa, né, que e talvez seja até essa pandemia venha, é que nem sempre vai dar para oferecer tudo,
né? Que eu acho que é um sintoma geracional, assim, né? Eu quero dar tudo pro meu filho, né? Não vai dar para oferecer tudo, né? Nesse momento, principalmente, a gente vai ver o que é possível, né? Mas tudo não vai ter jeito. Lado, sabe? Assim, tem um sofrimento, sim. Tá difícil, sim. Não, que são coisas que a gente escuta. Existe um sofrimento, vão ficar marcas que a gente não sabe quais são, né? Vão ficar lacunas, né? Igual você disse, que eu acho que é um termo bom, assim, porque vão ficar lacunas que a gente vai ter que cuidar delas depois e ver o que a gente vai colocar aí nessas lacunas. Sim. Ele centrado para contar para ela que vai ficar tudo bem, né? Assim, eu acho que. Mas enquanto adultos, a gente precisa entender que sim, vamos ter que lidar com isso, né? Porque às vezes eu tenho a impressão que a gente, né, assim, que a gente tem ouvido meio que tá o sol com a peneira, né? Não, a criança pequena não fala, né? Ela não sabe se colocar, voltou a fazer xixi na cama, mas isso, né? Depois resolve, é assim mesmo, né? A gente vai passando por cima das crianças pequenas, né? A gente tem, nossa sociedade ainda tem esse resquício, assim, né? De não ouvi-las. Do jeito que elas falam. O Instagram corta a gente com 1 hora, então eu vou encerrar. Tá na hora. Pra gente não ser cortada aqui. Obrigada, foi ótimo. Obrigada pelo convite, foi ótimo. Vamos seguir refletindo, né? E produzindo aí. Quinta-feira, às 19 horas, eu chamei a Carol Brasil para conversar sobre a relação família-escola. Então, quem gostou, quiser continuar aí acompanhando, a gente vai continuar produzindo. Obrigada pela participação de todos aí. Eu vi que tá cheio de gente. Eu vou tentar deixar gravado, porque também a tecnologia sempre sua disponibilidade, sua parceria com a gente. Muito obrigada mesmo. Lê. Eu acho que a gente tem muito o que falar aí sobre esse assunto. Para mim foi um prazer. Quero mandar um beijo vi um tanto de amigo, tanto de pessoa querida entrando na sala. Quero mandar um beijo para todo mundo.